Paz, meus amados, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Nós estamos aí num projeto, né, de 21 dias de oração e consagração, e hoje eu tenho uma palavra muito especial sobre quem ama, serve. Essa história está baseada no momento, né, no reencontro de Jesus com Pedro. Lembre-se que no início do ministério de Jesus, Jesus faz uma pesca maravilhosa com Pedro, e depois dessa pesca, Jesus chama Pedro para ser um pescador de almas. Agora, já no capítulo 21 de João, né, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha sido crucificado, e agora, né, ele vai de encontro a Pedro. Né, e os discípulos tinham ido pescar, e naquele dia não pegaram nada naquele encontro. Só que Jesus, ele está aguardando os discípulos na praia, feito um peixe, e os discípulos reconhecem a Jesus. E Jesus tem uma conversa profunda com Pedro. E ele declara 3 vezes: Pedro, você me ama? Amar Jesus, né? Muitos declaram que de fato amam a Jesus, mas muitos não sabem o que é amar Jesus, o que significa amar Jesus. E Jesus, nesse encontro com Pedro, né? E isso é interessante porque Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama, que são exatamente as 3 vezes que Pedro nega a Jesus. Mas Jesus, depois que Pedro declara que ama Jesus, Jesus diz para ele: então, apacente as minhas ovelhas. Na verdade, vivemos numa época, né, num momento onde as pessoas elas são egoístas, onde as pessoas priorizam, na verdade, a si, elas se tornam o centro das coisas, elas vão às igrejas apenas para consumirem e depois vão embora, não querem participar, não querem servir, não querem assumir um compromisso. E nós vivemos algo, né, tão distante daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E esses 21 dias têm esse propósito de nos levar de volta ao que é importante, o que está na Bíblia, e que muitas vezes nós temos deixado de lado ou temos entendido que não é para a gente. Oh, não, isso não é para mim mais não. Eu entendo, eu compreendo essa palavra. E muitas vezes nós não queremos participar e obedecer. Na verdade, aquele que ama Jesus, ele é um discípulo de Jesus. E um dos principais critérios para declarar que ama Jesus e ser um discípulo é o amor, é a obediência a Ele, né? É exatamente fazer o que Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Então, apacente as minhas ovelhas, né? Jesus declarou que aqueles que o amam servem. Então, foi isso que Jesus, né, pediu para Pedro, que ele servisse cuidando daquilo que era importante para ele aqui na terra, que era as ovelhas. E apacentar as ovelhas, né, ela tem a ver com aquilo que nós somos chamados para declarar o nosso amor para Jesus, né, apacentar, cuidar das pessoas, zelar por elas, ensinar. Nós que estamos na frente devemos ensinar aqueles que estão atrás. Então, todos nós podemos ensinar alguma coisa. Já pensou todos juntos, unidos, trabalhando, servindo, cuidando? Com certeza, a obra do Senhor ela vai crescer muito mais. Uma outra coisa importante é que nós precisamos ter compromisso. Hoje, infelizmente, muitas pessoas não têm assumido compromisso, ou muitos declaram que têm compromisso, que dizem, olha, eu estou com você, mas na verdade não estão, não assumem compromisso, não querem estar junto, não querem fazer sacrifícios, e que é exatamente isso que nós precisamos fazer, sacrifícios. É verdade que o Senhor Jesus já morreu, já se sacrificou por nós, mas existe um preço que o discípulo precisa fazer. Aquela viúva, quando ela oferta aquelas 2 moedinhas,
ela estava fazendo um sacrifício dela e ela foi vista por Jesus, né? A viúva também de Serepta, onde ela alimenta o profeta antes dela, ela também foi abençoada. Então a gente vê, né, aquele jovem rapaz que ele tinha lá o lanche dele, 5 pães e 2 peixinhos, e ele dá isso para Jesus, ele dá esse sacrifício, ele é alimentado e ele é usado para alimentar uma multidão. Então, quando nós nos sacrificamos, quando nós nos doamos para servir ao reino do Senhor, ao reino dos céus, servir a Jesus, com certeza o Senhor vai te usar, o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida e principalmente o Senhor vai estar nos vendo a fazer aquilo que Ele deseja que a gente faça, que é cuidar, que é apacentar das ovelhas do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.